Boa tarde, noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Fraternidade. Inicialmente, rogando ao Divino Mestre Jesus que continue a nos auxiliar na nossa caminhada. Abrimos aí neste ano de 2024, a série de palestras que ocorrem na nossa casa. E agradecer também ao DIV, pelo convite, mais uma vez ratificando que é sempre com um grande prazer que nós colaboramos na tarefa do Mestre. Hoje o tema da nossa reflexão é os tempos são chegados. E aí eu costumo dizer que todas as vezes que me é feito um convite, claro, com uma certa antecedência, eu me deparo com o desafio que é quando a gente vai preparar para trazer as informações relativas a este tema, Então a gente já colaborou aqui algumas vezes com palestras anteriores que falavam sobre os passos de Chico Xavier, sobre a questão do homem material e do homem imaterial, e hoje nós somos convidados a falar sobre esse tema. Os tempos são chegados. E só para que vocês possam se situar, este é o último tópico do último livro do Pentateuco kardeciano. Então, quando chegarem em casa, aqueles que quiserem, podem abrir o livro A Gênese, que lá no último tópico vocês vão encontrar essa temática. Então nós faremos aqui um passeio breve para que a gente possa efetivamente entender ou buscarmos o melhor entendimento deste conteúdo. E iniciamos lá por volta do ano 1800 a.C., na época da primeira aliança, cujo Abraão, que antes era Abrão, é tomado por um espírito com quem ele forma uma aliança. E essa aliança, conforme descrito no livro de Gênesis, é para que o homem, aquele que caminha sobre a terra, encontre uma vida verdadeira, uma vida efetiva e fora do sofrimento. Então vejamos que Deus convida Abraão para formar esta aliança, e ao formar esta aliança é imposto a Abraão uma série de deveres. E essa série de deveres, ela vai sendo aí trabalhada, ela vai sendo estendida, ela vai sendo melhor aprofundada, até que nós chegamos à época de Moisés. Nós sabemos a questão de Moisés, nós sabemos dos 10 mandamentos, agora aí positivados, mas durante esse interlúdio, um pouquinho depois, nós temos uma figura que ela é trazida aqui, não de forma aleatória, mas de forma proposital, que é Davi. Então, Davi, ele é um descendente de Abraão, a gente conhece essa história, e Davi é a realização de faz uma segunda, é ator de um segundo círculo de promessa, entre aspas, de aliança, com o Senhor. Na época de Davi, o Senhor promete a Davi que se ele obedecer os seus mandamentos, dentro em breve,
dali a algumas gerações, um de seus descendentes retornará ao trono. Dessa forma, nós temos aí, por volta dos anos 1000 a.C., aquilo que ficou imortalizado no Antigo Testamento e que é citado várias vezes no Novo Testamento, e que nós faremos aqui a leitura, a fim de que alguns comentários possam ser feitos. É o Salmo 1. E esse Salmo 1, ele resume, de certa forma, toda a antiga lei. O título que é dado a posterior, porque nenhum salmo ele tem título, é Bem-aventurados são os justos, pois os ímpios perecerão. E começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aí nós fizemos alguns grifos, alguns destaques, para que fique marcado que existe uma diferença de dois atores que caminham sobre a terra: um ímpio e um justo. Quem é o justo? É aquele que, a exemplo de Abraão, fez aliança com Deus e segue os seus mandamentos. Esses são os justos. Quem são os ímpios? São aqueles que renegam essa aliança, que não buscam essa aliança e que trabalham contrários a essa aliança. São aqueles para quem não existe um Deus. As coisas estão aí e, da forma como elas estão, nós devemos aproveitar a nossa maneira. Porém, o Salmo 1, ele nos diz, usando a linguagem metafórica, que o justo é como uma árvore que está plantada à beira da água viva, ou seja, da água corrente, cujos frutos serão abundantes. Porém, o ímpio não dará frutos. O caminho do justo existe e é eterno, e o caminho dos ímpios perecerá. Guardemos esses conteúdos, porque o ano é 1000 a.C., e um pouquinho mais na frente nós vamos ver essa mesma mensagem escrita de outra forma. Sigamos. Profeta Isaías. Aí nós já estamos aí mais ou menos 800 anos antes de Cristo. O profeta Isaías é o profeta que mais, ou que melhor, vamos dizer assim, escreveu sobre a vinda do Messias. Então o profeta Isaías, na época dos profetas, aí entre Isaías, entre Malaquias, Ezequias, ele fala da vinda de um Messias.
desse Messias que iria resolver as questões de Israel. Observemos, na época de Moisés, nós tínhamos inicialmente 10 mandamentos. Depois desses 10 mandamentos, hoje, a Torá, e os demais livros que compõem os mandamentos judaicos, giram em torno de 613 mandamentos. Então, de 10, hoje nós temos 613 mandamentos. E não raro existe uma discussão, desde que o homem é homem, desde que houveram mandamentos. Agora, a briga não é, ou a discussão não é se eu devo ou não devo seguir, mas qual mandamento seguir? O que é que eu devo fazer? E a gente se lembra, na época de Paulo, quando então Paulo caminha entre os gentios, convertendo os gentios à nova religião, que era o cristianismo. Ainda não existia o termo cristão, já existia a questão do que fazer. Então, quem está aderindo vai ser judeu ou vai ser gentio? Vai precisar passar pela circuncisão ou não vai ser preciso? E Paulo disse, opa, calma aí. Vamos fazer o seguinte, quem é judeu continua judeu, quem é gentil, que se converter deixa de ser gentil, e agora todo mundo vai ser cristão. Nós vamos estar juntos sob uma mesma bandeira, tá? O que Isaías diz? Capítulo 6 e no capítulo 53. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já no capítulo 53, já fala sobre o sacrifício, lá no livro de Isaías, o sacrifício de Jesus por nós. Onde ele diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então nós tivemos Moisés e os profetas. Antes de Moisés e os profetas, nós tivemos os salmos, e agora nós nos preparamos para a chegada de Jesus. E olha ele aí. Lá no livro de Mateus, nós temos uma passagem no capítulo 25, que fala sobre a verdadeira salvação. E nós coletamos alguns textos, alguns capítulos desse texto, para que a gente consiga compreender um pouco mais sobre essa verdadeira salvação. O primeiro fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Separará os bodes das ovelhas e perguntará: quem de vós esteve comigo? E todos ali ficarão incrédulos e espantados, pois ele vai dizer, respondendo àqueles que ali estiverem: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses meus mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E aí, só para lembrar, tive fome, me deste o que comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me agasalhaste, tive preso e foste me visitar. E essa passagem é a passagem que, segundo os estudiosos, consagra a caridade como a prática da salvação na terra.
Então observemos que pouco a pouco a gente vai vendo aquilo que ela tratado como mandamento de justiça, agora se transformando em prática da caridade. E o último item diz assim, novamente, lá na época dos Salmos foi dito, se tornarão como palha que o vento espalhará. Aqui nos é dito por Jesus, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então observemos que existe uma semelhança, né? A palha, o sentido figurado da palha, que perecerá. Aqui, os que não se adequarem a essa conduta trazida por Jesus Cristo também perecerão no castigo, entre aspas, eterno. Mas da mesma forma que lá os justos irão para a vida eterna, que é a vida que o Senhor consegue, Jesus aqui também confirma a existência desta vida eterna para os justos. Cristianismo, sabemos do que ocorre, né? Sabemos que logo depois destas brilhantes lições, dessas pregações que ocorreram nas margens do lago de Genezaré, no mar da Galileia, no Monte das Oliveiras, dentro em pouco, conforme a profecia trazida por Isaías, o Divino Mestre, ele então sofre o seu sacrifício. Mas antes do sacrifício, nós temos uma passagem que ela é uma passagem bastante simbólica e que por vezes ela passa despercebida para nós. Quando Jesus ele então vai ao Monte das Oliveiras, junto com Pedro e mais alguns apóstolos, ele pede que Pedro o acompanhe, né, e vele seu sono quando ele vai se retirar para orar. E logo Pedro e os apóstolos, eles caem num sono profundo, enquanto Jesus está orando. Quem chega? Os centuriões, os soldados romanos, junto com aquele que reconheceria Jesus. Pedro, vendo aquela situação, sendo pego de surpresa, tira a sua espada, fere um dos centuriões, ao que o Cristo logo lhe diz: Pedro, embainha a tua espada. Porque com quem utiliza da espada para ferir, pela espada perecerá. Então nós vemos aqui que neste momento, ainda que de uma forma indireta, o Cristo, ele novamente confirma que existem dois caminhos. Um caminho do justo e um caminho do ímpio. Agir como age o ímpio nos leva a um caminho diferente daquele que o Cristo veio reforçar, nos mostrar. Porque se Moisés trouxe a revelação, se essa revelação ela foi trabalhada durante muito e muito tempo, a vinda do Divino Mestre Jesus ao orbe terrestre, encarnar, nos traz a vivência de todo este legado. Nenhum ato do Cristo foi um ato que não trouxesse para nós a necessidade de uma reflexão. Todos os atos do Cristo nos mostraram o caminho justo que deve ser seguido.
Legal. Seguimos esse caminho? Nem sempre. Porém, esse mesmo Cristo, antes de retornar à pátria espiritual, ele nos promete um consolador. Ele diz que chegará um tempo em que nós teremos condições de compreender essas coisas, haja vista que naquela época nós não compreenderíamos. Então, existe um consolador prometido e nós vamos para a terceira revelação. Quem é esse consolador? Nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre ele e já tivemos inúmeras palestras aqui na casa sobre ele. Essa terceira revelação, que é o Consolador Prometido, é a doutrina espírita, né? E quando nós chegarmos aos nossos lares hoje, a gente pode ir lá no item 6, no capítulo 6, no item 5, que nós vamos encontrar a seguinte mensagem do Espírito de verdade. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede, orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e devem desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir crianças perdidas ao regaço do vosso Pai. Eu estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que de além túmulo que acreditáveis vazios, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí a palavra impiedade, ela não está sendo utilizada aqui de forma aleatória. É para que nós não tenhamos nenhuma dúvida. A impiedade diz respeito aos ímpios, desde a época da primeira aliança, desde a época de Abraão, daqueles que decidiram romper com as leis divinas e fazerem ao seu jeito, ao seu modo, ao seu bom grado. Isso está errado? De certa forma, sim, mas talvez não. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Tivemos uma linguagem metafórica utilizando ali as questões
da natureza. Jesus, quando veio, nos traz ainda com exemplos ligados da natureza, coisas muito mais contundentes, né? Quando diz que o sofrimento será eterno, né? Quando seremos lançados ao fogo aqueles que somos ímpios, né? E aí nós temos o Consolador prometido, porque ao que parece, apesar da linguagem estar se aprofundando, nem todos compreendemos ainda. 1857, Consolador prometido. Nós temos então a doutrina dos Espíritos, fazendo de forma inteligível os conteúdos que haviam sido trazidos durante toda a eternidade. Não mais agora, como o texto diz, pelos apóstolos e pelos profetas. Destacamos aqui vários dos alicerces, digamos assim, dos princípios que são preconizados, que são explicados pela doutrina dos Espíritos. A primeira, a crença em Deus. Então, a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer que tudo o que nós conhecemos é Deus, Espírito e matéria. Não tem outra coisa. Deus, Espírito e matéria. E Jesus é um Espírito, não um Espírito qualquer. No nosso caso, é o nosso modelo e guia, por ser um Espírito mais perfeito que já esteve no nosso orbe. É o governador do nosso orbe. A imortalidade da alma, né? Então, quando falamos da imortalidade da alma para o espírito, naturalmente, nós precisamos falar da pluralidade das existências, das reencarnações e das leis naturais. Então, ainda há pouco foi falado sobre aos estudos da casa, né? Então, aqueles que frequentam os estudos da casa têm a oportunidade de compreender, né? São 2 ERDs para estudar as 10 leis naturais, né? Lei de reprodução, lei de adoração, lei de trabalho, lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, onde estão todas as leis, enfim. E é muito importante que nós tenhamos este conteúdo, que é a lei de evolução, porque tudo evolui. De uma forma ou de outra, tudo evolui. Tá? Guardemos isso. Todos nós estamos evoluindo. Mesmo aqueles que estão cometendo atos contrários à lei divina, eles também estão evoluindo. A comunicabilidade dos espíritos e, por último, a pluralidade dos mundos habitados. Olha que legal. Sim, nós temos um capítulo no Evangelho que fala sobre pluralidade dos mundos habitados. Não temos só a Terra como mundo habitado. Temos vários mundos habitados. Agora, com esse último telescópio, né, o James Webb, são da ordem dos trilhões o número de sóis, e cada sol desse arrasta consigo inúmeros planetas. Seria um desperdício muito grande em todos esses mundos nós termos vida inteligente apenas em um. E essa vida inteligente que existe apenas em um planeta ser capaz de fazer algumas vezes coisas não tão legais, né? Mas legal, vamos lá. Classificação dos espíritos, sim. Kardec, os espíritos, faz uma classificação dos espíritos.
E essa classificação diz respeito a quê? Ao grau de desenvolvimento, por isso, lei de progresso, a qual os espíritos estão atrelados. Então, são 3 ordens, e essas ordens elas são divididas em classes. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos. Aí, de pronto, eu já vou dar essa notícia para os senhores, que é essa a nossa ordem, bem aí, ó, espíritos imperfeitos. É a ordem da Terra, tá? 99,9. Características desta ordem: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Aliam a inteligência à maldade ou à malícia. Têm algum desenvolvimento intelectual, mas as suas ideias são pouco elevadas, seus sentimentos mais ou menos objetos. A inteligência desses seres é utilizada apenas para a satisfação do seu orgulho e do seu egoísmo. Por isso, esses espíritos eles são imperfeitos. Estão nesta ordem os espíritos da 10ª classe, impuros; da 9ª classe, o leviano; da 8ª classe, o pseudo-sábio; da 7ª classe, os neutros; da 6ª classe, os batedores ou os perturbadores. Batedores e perturbadores, a gente se lembra daqueles filmes, né? Poltergeist. Mas dessas classes aqui, a gente só vai comentar rapidamente dessa 7ª classe, da classe dos neutros. Quando a gente diz assim, eu não faço mal. Tá bem. Aí a gente está dizendo que a gente está nessa classe bem aí, ó, na classe dos neutros. A gente não faz o mal, mas também não faz o bem, né? Tá legal, vamos para frente. Segunda ordem. Olha, a coisa parece que está melhorando, né? Predomínio do espírito sobre a matéria. E aí vamos entender o seguinte: predomínio do espírito é predomínio da condição moral sobre a condição material. Desejo e prática do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Compreendem Deus, e essa compreensão de Deus, ela é relativa, não é absoluta, é só aquilo que Deus revela, e o infinito, e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. E aí a gente lembra quando Allan Kardec diz que não basta apenas uma virtude. É necessário que essa virtude ela seja ativa. Então, além de fazer o bem, impedir que o mal se propague. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade. Suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem com ela. E aí a gente destaca: quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúmes, fazendo o bem pelo próprio bem. Estão nessa classe os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos prudentes e os espíritos superiores. Oscar, então quando a gente está vendo lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo,
sobre espíritos superiores, esses ainda não são os mais, não. Esses ainda estão nessa classe intermediária. Porque ainda existe a primeira ordem. E essa primeira ordem, ela tem uma classe única, que é a classe dos espíritos puros. É a esta classe que pertence Jesus. Por isso que a gente diz que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E quais são as características do espírito dessa classe, dos espíritos dessa classe? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos das outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. E aí, quando perguntado para os espíritos em que consiste a felicidade dos espíritos puros, a resposta ela é simples. Primeiro, em conhecer todas as coisas. E segundo, em não experimentar as vicissitudes dos espíritos inferiores, que não possuem mais imperfeição. São espíritos que a sua simples existência já é a prática do bem. Por quê? Porque já passaram por todo o seu caminho. E aí começa a fazer sentido quando Jesus nos diz que conhece o caminho do justo. Espera aí, Oscar, o que tu está querendo me dizer? Eu não estou querendo não, é Jesus que está dizendo para a gente. E o Espiritismo nos explicando. Quando Jesus, desde o Salmo 1, depois, lá em Mateus, diz que conhece o caminho dos justos, é porque Jesus já trilhou este caminho, até chegar à condição de espírito puro. E só tem um detalhe: vários espíritos já trilharam esse caminho. É o caminho natural dos espíritos. Caminharem em direção ao seu Criador, ao seu Pai. Mas, Oscar, lá diz que o caminho do ímpio não é conhecido e que o ímpio perecerá. Por que será? Porque o espírito puro, ele procurou o caminho do progresso. Ele não ficou experimentando outros caminhos. Compreendam isso. O que está em jogo aqui não é o nosso destino. Todos nós, conforme dizem os espíritos, a única fatalidade é que todos nós seremos um dia espíritos puros. Espíritos perfeitos, depois espíritos puros. Qual o caminho que nós vamos fazer para chegar até lá? Aí tem o danado do livre-arbítrio. E aí esse livre-arbítrio é que pega. Porque apesar de nós termos essas orientações, nem sempre nós seguimos essas orientações. Porém, como a lei é de justiça, amor e caridade, nós sempre temos a oportunidade. Olha que legal. Enquanto o caminho do justo ele é reto, o caminho do ímpio não tem como saber. Por quê? Porque a cada ação contrária à lei de justiça, amor e caridade, ele precisará fazer uma reparação.
que tem anexo, a fim de que aquele espírito ele consiga compreender a importância de não mais agir daquela forma. E aí, aproveitando, desde a tradição antiga, e a doutrina espírita nos explica isso de uma forma bastante contundente, o primeiro passo, ele é o arrependimento, é o voltar ao caminho reto. Mas depois do primeiro passo, nós temos a necessidade de reparação, porque se agimos de forma contrária à lei divina, nós propagamos o mal. E depois da reparação, nós vamos experimentar. É a experiência espelho, né? E é por isso que não dá para o espírito que já está lá dizer assim, eu sei como é que é essa experiência. Por quê? Porque vai depender da minha escolha. Mas ela guarda um nexo de causalidade, a fim de que eu, como espírito, compreenda a importância de agir daquela forma. Legal. Falamos aqui, da felicidade, mas o espírito ele não vive fora de um outro lugar que não de um orbe do mundo, falando da pluralidade dos mundos habitados. Os mundos também são classificados. Mundos superiores, mundos intermediários e mundos inferiores. No mundo superiores, a prevalência absoluta do bem, da fraternidade e da solidariedade. Nos mundos intermediários, começamos a ter aí um meio a meio entre igualdade, fraternidade, solidariedade. O bem começa a superar o mal, o homem espiritual ele começa a dominar as relações humanas e cada vez menos o mal está presente. No mundo dos inferiores, a existência ela é toda material. Toda a nossa inteligência, todas as nossas ações, elas dizem respeito à nossa sobrevivência e à satisfação das nossas necessidades físicas e materiais. Mas começa nos mundos inferiores, porque a lei ela é de progresso, o nascimento daquilo que é o amor. Então o egoísmo, ele permite nascer o amor primeiro próprio, e se nós assim o permitirmos, daqui a pouco esse amor se transformará em amor ao próximo. E é bom guardar este ponto bem aqui, que esse é o grande ponto da virada. Legal. Allan Kardec, que era um cara enjoado, com todo respeito, ele diz assim, não, são 3. Mas desses 3 a gente pode classificar isso melhor. Nós temos os mundos primitivos, onde os seres são animalescos. Nós temos os mundos de prova e expiação, que é o nosso mundo, onde o mal predomina e o bem ainda tem dificuldade para agir. E nós temos os mundos regeneradores, cujos habitantes são mais felizes do que na Terra, embora ainda tenham pequenos ajustes a fazer. Todavia, essa expiação não é mais feita com angústia, com sofrimento. Ela é feita com felicidade, com alegria, posto que é reconhecido o amor e a misericórdia divina. Nesses 3 mundos, nós ainda temos materialidade, nós ainda temos reencarnação. Ou seja, nós ainda vamos precisar de corpos físicos para a experiência e progresso do espírito. Mas tem mais 2 mundos aí. Os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos.
Mundos felizes, o bem já supera o mal. O homem, ele é pleno para viver todas as suas faculdades e não está mais sujeito às vicissitudes da matéria, posto que não reencarna mais, né? Já se emancipou dos vícios materiais. E os mundos celestes ou divinos são mundos em que a vida ela flui para o bem e para o bem. É até difícil a gente falar, a gente até se emociona, principalmente quando nos é garantido que um dia nós vamos estar num mundo desses. Legal. Perfeição moral. Olha que legal. Livro dos Espíritos, questão 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Hierarquia espírita, classificação espírita, tá? E aqui a pergunta é: quais os indícios de ver se uma pessoa ela está buscando o seu processo evolutivo? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Jesus disse da seguinte forma: amará teu Deus antes de todas as coisas, de todo o teu coração, e amará o teu próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita vem e nos fala da lei de justiça, amor e caridade, que as nossas relações elas precisam ser permeadas desta lei. Se eu vou fazer algo para alguém e reconheço que isso vai causar um mal, eu não devo fazer. Deve ser o bem o mote das minhas ações. Oscar, mas nem sempre a gente consegue. Eu sou um ímpio? Não. Vejamos que o ímpio, o pecador, ele decidiu romper com isso. Por isso que aqui é indícios de que você está buscando fazer isso. O homem de bem, o espírito que antevê a vida futura, ele busca se melhorar na experiência material, que sabe que ela é transitória, para que ele chegue melhor quando do seu retorno à vida espiritual. Legal. E aí nós podemos afirmar que nós, de alguma forma, no exercício do nosso livre-arbítrio, todas as vezes que nós estamos escolhendo fazer ou não fazer, nós estamos decidindo se a gente quer viver num mundo assim, e essa é a característica dos mundos regeneradores: amor, caridade, fraternidade, compartilhamento. Não existe egoísmo, porque eu sei que aquilo que eu não consegui suprir por uma deficiência minha, alguém vai suprir porque já sabe além de mim. Ou se nós vamos querer permanecer num mundo assim, de egoísmo, de equívoco, de maldade, de malícia. E os tempos estão chegados, que aí é onde a gente entra efetivamente no nosso... Porque há quem diga que isso tudo é uma grande bobagem, que isso, mais uma vez, é uma conversa para o boi dormir, como já foi dito durante muito tempo. E no outro extremo, há quem diga que, pelo contrário, isso é sério, que vão ocorrer cataclismas, que vão ocorrer terremotos e que o mundo vai acabar. Nem uma coisa, nem outra. O que vai acabar é o mundo com a relação com as quais nós conhecemos. O que está acabando
é o tipo de relação espiritual em que predomina o mal, o egoísmo e o orgulho. Mas eu ainda vejo muita coisa acontecer aqui. É porque alguns estão durante o seu percurso, enquanto outros estão chegando ao final. E quando a gente lembra da parábola do trigo e do joio, o Senhor diz o seguinte: não, deixa dar o fruto. É pelo fruto que nós reconheceremos a árvore. Se a gente arrancar agora, pode ser que a gente arranque trigo junto com joio, mas depois que der o fruto, a gente não vai ter dúvida. Ou seja, enquanto estamos no orbe terrestre, enquanto estamos na nossa experiência reencarnatória, diariamente, a cada instante em que estamos tendo a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio, nós estamos recebendo uma chance da misericórdia divina de sermos justos. Por isso que os tempos estão chegados. Porque quando o aluno não alcança o conteúdo necessário, não é a classe que fica reprovada. A classe, ela segue. Mas o aluno repete de ano, não é assim? É assim. Então, aqueles que continuarem, aqueles que não atenderem, aqueles que ainda se virem abraçados com as questões da materialidade, não continuarão no orbe terrestre, que será um mundo regenerador, que será um mundo onde as relações, elas serão baseadas na fraternidade, no amor e na caridade. É por isso que os tempos estão chegados. E logo a seguinte tem um texto bastante legal que diz o seguinte: a nova geração. Porque do mesmo jeito que os que não atenderem às demandas serão convidados a se retirar, serão convidados a vir para o orbe regenerado espíritos regenerados, espíritos perfeitos. E aí vocês não mais vão ter palestra com Oscar, vocês vão ter palestra com Platão, Lamennais, com esse pessoal que hoje fala através das comunicações, se estiverem no mundo regenerado. Lembremos, não é qualquer um que está no comando deste navio, deste orbe. É Jesus. E o compromisso dele é que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderá. Por isso que nós afirmamos que nenhum de nós ficará para trás. E por último, eu vou fazer uma leitura rápida dessa passagem, que é uma passagem que encerra, de certa forma, isso. Está lá no livro O Porquê da Vida, de Leon Denis, e conforme nos diz aí os pesquisadores espíritas, caso Allan Kardec não aceitasse a missão, Leon Denis estaria sendo preparado para fazer a codificação. O nome é O Alvo Supremo, e diz assim: ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas,
e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidade sempre mais nobre, eis o que a ti está reservado. Deus fez mais, ainda em teu benefício. Concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares da lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-nos nos esplendores do que é verdadeiro e belo e nas sublimes harmonias do universo. O progresso das almas e dos mundos não será a realização desta obra. Esse trabalho gigantesco, fértil em gozos, não será preferível a um repouso insípido e estéril? Colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda a parte o bem, a justiça. Que poderá haver de maior, de mais digno para o teu espírito imortal? Ergue, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas de teu futuro infinito. Recolhe desse espetáculo a energia necessária para afrontar os vendavais e as tormentas mundanas. Caminha, valente lutador, transpõe as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob os nomes de virtude, dever e sacrifício. Não te entretenhas pelo caminho a colher florzinhas das moitas ou a divertir-te com coisas pueris. Avante e sempre avante. Vê nos céus esplêndidos esses astros reluzentes, esses sóis inumeráveis arrastando em suas evoluções prodigiosos cortejos brilhantes de planetas? Quantos séculos acumulados não foram precisos para formá-los? Quantos outros séculos não serão necessários para dissolvê-los? Pois bem, dia virá em que todos esses focos se extinguirão, em que todos esses mundos gigantescos deverão desaparecer para dar lugar a novas esferas, a novas famílias de astros emergindo das profundezas abismais. O que vês hoje não perdurará. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos. Mas tu, espírito imortal, tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Então, que o bom Deus nos ilumine, nos guie e nos proteja. Peço desculpa pelos minutinhos que peguei a mais, que fiquemos em paz, que assim seja.